Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Chegou a hora da gente avançar no estudo da teoria do crime e vamos estudar hoje uma causa supralegal que afasta a ilicitude para a maioria da doutrina. Vamos falar sobre o consentimento do ofendido. Bora! Olha só, para falar sobre o consentimento do ofendido, eu preciso te dar uma advertência inaugural, porque esse ponto aqui, ele não é uniforme em todos os livros de direito penal. Parcela da doutrina costuma associar o consentimento do ofendido como causa de afastamento da tipicidade e não como causa que afasta ali a antijuridicidade, conforme eu disse no encontro anterior. Vale lembrar que se você não assistiu a aula anterior que diz respeito à antijuridicidade, eu vou deixar um card aqui em cima para você dar uma conferida lá. Naquele encontro, eu disse para você que a ilicitude traduz uma ideia de contrariedade ao ordenamento jurídico e que existem hipóteses legais e hipóteses supralegais que afastam essa ilicitude ou antijuridicidade. No Código Penal, você encontra lá no artigo 23, 4 situações que justificam o comportamento e, portanto, afastam a ilicitude. É o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Nesta aula aqui, nós vamos falar de uma hipótese que é, para a maioria da doutrina, a causa supralegal que justifica o comportamento. É o consentimento, portanto, do ofendido. Vem aqui para a lousa que eu quero te apresentar, então, uma definição doutrinária acerca desse instituto. Olha aqui, o consentimento do titular de um bem jurídico disponível afasta a contrariedade à norma jurídica, ainda que, eventualmente, a conduta consentida venha a se adequar a um modelo abstrato de proibição. Nesse caso, conforme aí leciona o professor César Roberto Bittencourt, o consentimento opera como causa justificante supralegal, afastando a proibição da conduta, como, por exemplo, nos crimes de cárcere privado, furto e dano. E aí, então, essa é a postura que a gente confere na maioria dos livros de direito penal. O consentimento do ofendido aparece lá no capítulo onde toca as causas supralegais, onde você não tem, portanto, ilicitude. Olha só. Vem aqui porque eu quero te apresentar alguns exemplos, então, acerca desse instituto. O professor Fernando Galvão cita os casos seguintes. Olha só, pode anotar no seu material. O caso do cientista que se deixa aprisionar para a realização de um experimento. Nessa situação aqui, a pessoa que aprisiona o cientista responde pelo cárcere privado? É claro que não, tá bem? Por conta do consentimento. O autor que se deixa insultar por outro em uma peça teatral, o paciente que permite ao médico a revelação de um segredo relacionado com seu tratamento, nesse caso não há responsabilidade penal por parte do médico, o tio que permite ao sobrinho desmontar peças de seu automóvel para treinar reparos que eventualmente possam ser necessários no curso de uma viagem, a pessoa que permite que lhe faça uma tatuagem definitiva na pele. Olha só, se você, por exemplo, tem uma tatuagem, no momento que você foi lá no tatuador e consentiu com aquele ato, não é possível a gente trabalhar, nesse caso aqui, com responsabilidade penal por parte do tatuador. Por quê? Não há que se falar em crime de lesão corporal, ainda que aquela tatuagem seja definitiva. Você começa a perceber, então, que em cada um dos exemplos que eu trouxe, você vai ter, então, de forma ali inaugural, a adequação desse comportamento a uma previsão legal de um crime. A gente consegue identificar a tipicidade. Lembra aqui do exemplo do tatuador? Acabei de citar para você. O tatuador, no momento que ele faz a tatuagem, ele está provocando uma lesão corporal de cunho definitivo ainda. No entanto, por mais que eu identifique nesse caso aqui um fato típico, esse comportamento estará justificado diante do seu
consentimento, entendeu? Se você, por exemplo, entrega o celular para outra pessoa e fala, pode tacar na parede o celular, essa pessoa vai lá e arremessa seu celular. Nesse caso, há um crime em tese de dano. Esse comportamento, o fato do sujeito pegar seu celular e arremessar na parede, jogar no chão, jogar da janela do prédio, nessa situação isso se enquadra no crime de dano. No entanto, o seu comportamento, ele justifica, ou melhor, o seu consentimento, ele justifica esse comportamento. O raciocínio que eu quero que você pegue aqui é o seguinte, olha aqui no quadro. Em todas essas situações aqui, então, se a gente identificar o conceito analítico do crime, você já sabe que crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade, não é? Não vou colocar a culpabilidade ali, mas olha só, nessa situação que eu trago para você, imagina lá que você, então, consente com que a pessoa quebre seu celular. Embora eu tenha um fato típico, nesse caso eu não vou ter a ilicitude. Por via de consequência, não há que falar em culpabilidade. Então, é essa manobra que acontece aqui dentro do conceito analítico. O consentimento do ofendido, ele exclui a antijuridicidade ou a ilicitude do comportamento. E se não há antijuridicidade, não há ilicitude, não há que se falar em responsabilidade penal. Quer outro exemplo? Imagina só que você consente que um sujeito pegue um paralelepípedo, uma pedra no meio da rua e arremesse contra seu veículo. Nessa situação aqui, não há que se falar também em crime de dano. Por mais que o comportamento de você destruir o veículo automotor, mediante o uso ali de uma pedra ou de um paralelepípedo, o fato de você, como proprietário daquele veículo, consentir com o comportamento ali do sujeito que está destruindo, isso impede a responsabilidade penal. Entendeu como é que funciona, então, esse instituto? É muito interessante. No entanto, você tem que cuidar porque não dá para aplicar o consentimento do ofendido em todo e qualquer crime. Nós temos alguns requisitos que a doutrina elenca para que seja possível invocar isso aqui, eventualmente, como uma causa que afaste a responsabilidade penal. A doutrina traz para nós o seguinte: quais são os requisitos, então? Que o ofendido tenha capacidade de consentir. Então, tem que ser uma pessoa aqui, de acordo com os livros de direito penal, que tenha aí capacidade civil, mais que 18 anos, que esse consentimento ele seja livre, a pessoa ali que consentiu, ela não pode estar sofrendo, por exemplo, uma coação. Que mais que é requisito? Que o bem sobre o qual recaia a conduta do agente seja disponível. Então tem que tomar cuidado. Em todos os exemplos aqui que eu trouxe, por exemplo, o patrimônio é um bem jurídico disponível. Agora, se eu pegar e te falar assim, ó, toque um revólver, você pode dar um tiro na minha cabeça. Nesse caso aqui, eu vou ter a destruição da vida humana. A vida humana é um bem jurídico disponível ou indisponível? A vida, aqui no ordenamento jurídico brasileiro, é indisponível. Nesse caso, se você entregar o revólver, mandar uma pessoa atirar contra você e essa pessoa realizar esse comportamento e te matar, vai haver responsabilidade penal? Sim, não dá para invocar o consentimento do ofendido, ok? O que mais? Olha só aqui na tela. Que o consentimento tenha sido dado anteriormente ou ao menos numa relação de simultaneidade à conduta do agente. A doutrina fala então que o consentimento ele tem que ser anterior ou no máximo contemporâneo à conduta praticada. O consentimento ele não pode vir de forma posterior. Praticou o dano, depois o proprietário do bem lá consente. Entendeu? Então são esses requisitos aqui que você deve observar para verificar se é cabível esse instituto, o consentimento do ofendido. Lembrando que se você, por exemplo, vai advogar, vai para a prática lá pro dia a dia forense, vai exercer a profissão de advogado ou vai realizar, por exemplo, a segunda fase do exame da OAB, isso aqui pode ser utilizado como uma eventual tese defensiva. Afinal de contas, se você demonstrar que houve consentimento do ofendido, que se encontram presentes esses requisitos que eu acabei de citar para você, aí você vai absolver a pessoa que está sendo processada. Ok? Tudo bem até aqui? Beleza. Agora vamos dar um passo adiante, porque
eu quero que você tome muito cuidado com o que eu vou falar agora. Por vezes, o consentimento do ofendido, ele ao invés de afastar a antijuridicidade, a ilicitude, ele afasta a própria tipicidade, ok? Então toma cuidado, porque a maioria da doutrina faz essa advertência. Quem coloca o consentimento do ofendido como causa supralegal de justificação, coloca ainda essa observação. Nesse caso aqui, eu quero que você guarde o seguinte, olha só, a regra, então, que eu disse para você, com relação a esse conteúdo, é que se eu tenho um crime, um fato típico, ilícito e culpável, a regra é que o consentimento do ofendido elimina a ilicitude e, por via de consequência, o crime. Agora, nas situações que eu vou te apresentar de forma excepcional, então a exceção aqui, eu quero que você cuide, porque aqui eu vou ter um crime. Se eu tiver um fato típico ilícito e culpável, mas o consentimento, ele vai eliminar um dos elementos aqui, que é a tipicidade. Lembrando que dentro do fato típico, a gente tem que demonstrar que existe conduta, que existe resultado, que existe nexo de causalidade e que existe tipicidade. Nessas situações que eu vou te apresentar agora, o consentimento exclui a tipicidade, por via de consequência o fato típico, por via de consequência o crime. Entendeu? Então guarda, você tem que ter muito bem claro isso no seu material anotado. Toda a regra que a gente estudou até esse momento diz que consentimento do ofendido é causa supralegal de justificação. Exclui a ilicitude. Todos os exemplos que eu citei até agora são dessas hipóteses. Agora, a partir de então, eu vou te apresentar hipóteses nas quais o consentimento ele afasta a própria tipicidade dentro do fato típico. Você vai perceber, no que eu vou te contar agora, que o consentimento ele faz parte do próprio tipo penal. E o consentimento aqui impede que o seu comportamento se enquadre na lei como um crime. Perceba aqui, de forma bem simples, se você chama seu amigo hoje para tomar um chopp na sua casa, convida seu amigo até a sua residência para um jantar. O seu amigo, ao ingressar na sua residência, ele pratica violação de domicílio? Pode soar até estranho, né? Pô, como é que violou o domicílio se eu convidei ele para ir na minha residência? Perceba, então, que o fato de você consentir impede que esse comportamento se enquadre na lei como crime, lá no artigo 150, na violação de domicílio. Se você vai lá, pratica relação sexual com uma pessoa que tem mais que 18 anos de idade, com o consentimento dessa pessoa, nesse caso, há que se falar em crime de estupro? Não, porque o próprio consentimento impede que esse comportamento se enquadre na lei como crime. Entendeu? Para você anotar no seu material, eu te trago uma citação doutrinária. Olha aqui na lousa comigo. O professor Fernando Galvão, ele destaca o seguinte, que vale observar, contudo, que o consentimento do ofendido tanto pode ser excludente da tipicidade como da ilicitude do fato. Para os tipos penais conformados essencialmente a partir da contrariedade que a conduta apresenta em relação à vontade da vítima, o consentimento funciona como excludente da tipicidade. Isso é muito importante. E olha só, começam a vir os exemplos. Em alguns casos, o tipo demonstra claramente que a violação da norma jurídica pressupõe a vontade contrária da vítima. Veja-se o caso da violação do domicílio, lá no artigo 150 do Código Penal, em que o tipo descreve a conduta de entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou titular
de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Percebeu, então, que nesse caso aqui, se você convida alguém para ir até a sua residência, nesse caso, não há que se falar em responsabilidade penal, porque esse comportamento não se ajusta à previsão lá do artigo 150. Nesse caso, então, não há que se falar nem em tipicidade, que é exatamente essa subsunção. Outro exemplo que eu trago para você, e que no livro aparece, é esse caso aqui, ó. Em outros casos, a descrição não é tão clara, mas se pode perfeitamente apurar que a essência da incriminação é a conduta contrária à vontade da vítima. Nesse sentido, o crime de estupro, lá do artigo 213, exige o constrangimento da vítima diante da investida sexual do autor. Se a vítima consente, certamente não ocorre o constrangimento necessário à caracterização típica. Fácil? Tranquilo? Então, se você, por exemplo, pratica relação sexual com uma pessoa, e aí, que tem mais que 18 anos, é capaz, com o consentimento dela, a que se falar em responsabilidade penal? É claro que não. Até se você fosse explicar isso para uma pessoa leiga, a pessoa ia falar, nossa, mas jamais haveria responsabilidade penal nesse caso. Mas aqui você aprende isso de forma técnica, como é que funciona na dogmática penal. Eu só te faço uma observação acerca de um instituto aqui que é muito peculiar. Toma cuidado com o estupro de vulnerável que aparece no artigo 217-A. A gente tem uma súmula do STJ, que é essa daqui, vou até anotar na lousa. É a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula diz respeito ao estupro de vulnerável, que é a hipótese lá do artigo 217-A do Código Penal. Toma cuidado com isso aqui. No estupro de vulnerável, a situação é completamente diferente. Se você olhar lá o Código Penal, fala que o sujeito, então, que pratica conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor que 14 anos de idade, aí incorre nas sanções desse dispositivo. Você tem que tomar cuidado porque o próprio Código Penal, nos parágrafos ali desse artigo 217-A e a jurisprudência dos tribunais superiores é extremamente conservadora no sentido de falar que essa vulnerabilidade ela é absoluta. Que se, por exemplo, a vítima nesse caso tem lá 13 anos de idade e consente, nesse caso não há que falar em consentimento legítimo. Não é a hipótese que a gente está estudando aqui. O consentimento nessa situação não é válido. Então, a jurisprudência ela vai afirmar que não adianta a vítima ali ser namorado do sujeito que praticou, então, aquela conduta libidinosa, não adianta ter consentimento, não importa se a vítima ali não era mais virgem, entendeu? Então, há uma presunção de vulnerabilidade absoluta nessa situação. O consentimento, então, do menor de 14 anos não autoriza a prática desse tipo de comportamento. Guardou essa informação? Para a gente fechar com chave de ouro, eu quero te anunciar um ponto que aprofunda aí muito esse conteúdo. Vem aqui que eu vou te mostrar algo que talvez você nunca tenha ouvido falar. Que tal a gente aprofundar esse tema? Se a gente pegar o livro lá do professor Juarez Tavares, que é um grande penalista brasileiro, o que o professor Juarez Tavares fala para nós? Que são causas supralegais de justificação reconhecidas pela ordem jurídica o consentimento presumido, o direito de correção dos pais, a liberdade de expressão e o processo de marginalização social. E o professor Juarez Tavares, ele discorda com essa parcela da doutrina que fala que a gente está diante de uma causa supralegal de justificação. Porque ele fala que o consentimento do ofendido, ele não constitui mais uma causa de justificação, mas sim um elemento negativo
do tipo, em face da renúncia do titular do bem jurídico à sua proteção. Então perceba aqui que o professor Juarez Tavares, ele trava uma divergência com relação ao que a gente estudou até agora. E ele vai além. Por quê? Talvez você nunca tenha visto isso nos livros de direito penal, mas nesse livro aqui, Fundamentos de Teoria do Delito, ele coloca mais 4 situações que seriam hipóteses de causas supralegais de justificação. O instituto do consentimento presumido, o instituto ali do direito de correção dos pais, a liberdade de expressão e o processo de marginalização social. Como é um ponto que aprofunda muito e que eu, sendo bem sincero, nunca vi isso ser cobrado no exame de ordem e em concurso público nunca se chegou a discutir essas questões que são consagradas lá na doutrina alemã, eu quero que você deixe aqui nesse vídeo um comentário se você quer se aprofundar a respeito desse conteúdo. Se a galera comentar aqui que quer se aprofundar com relação a essas causas supralegais de justificação, aí eu vou gravar uma aula específica relacionada a esses institutos aqui que aparecem citados no livro do professor Juarez Tavares. Com isso, então, a gente finaliza mais uma aula de Direito Penal. Espero que você tenha gostado. Não deixa de conferir a descrição aqui desse vídeo, esmagar um like e comentar se você quer que eu aprofunde ou não a respeito desse conteúdo. E ó, vale lembrar que o aprofundamento disso vai implicar em reflexos práticos, principalmente para você aí que já exerce a profissão de advogado. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula de Direito Penal.